tua presença. Eu provei um extasiador que liberta o meu ser e a procura o Santo Espírito, tua presença. Sim, Senhor, Santo Espírito, bem-vinda, bem-vindo das Irmãos e irmãs, como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Este é o Deus a quem servimos, o Deus a quem nós vamos cultuar e louvar nesta noite. Um Deus tão grande, tão santo, tão infinito, que não há ninguém que possa dar a Ele conselhos, possa ser maior que Ele. E a este Deus grande nós tributamos nesse instante a nossa adoração, o nosso respeito. Ore comigo. Obrigado, Deus, pela Tua grande misericórdia para com as nossas vidas.
Obrigado, Senhor, porque a tua mão nos alcança onde nós estivermos e toca o nosso coração para que possamos falar contigo e nos comunicar e colocar diante de ti todas as nossas preocupações e aflições e receber de ti o refrigério, a palavra que nós necessitamos. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus grandioso, um Deus santo, ao mesmo tempo que é um Deus que nos conhece na simplicidade, nos detalhes, em cada circunstância que nós temos, tu és um Deus presente conosco. Por isso, neste tempo, durante esta noite, nós reservamos para esta comunhão contigo, porque temos esta certeza no nosso coração de que tu és um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de bondade. E apesar da tua grandeza, tu, ó Deus, se importa comigo, que sou tão pequena, tão simples, tão humilde. E assim, com os meus irmãos e irmãs nesta hora aqui, me uno a colocar diante de ti o meu coração, reconhecendo a tua soberania sobre as nossas vidas. E é em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos. Nós iremos ler o Salmo 84. Salmo 84. Nós faremos a leitura do versículo 5 até o versículo 8. Salmo 84, o 5 até o 8, que diz: Como são felizes os que te recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração e escuta, ó Deus de Jacó. Amém? Que nesse momento que nós temos, que é um momento de confissão, que você possa se apresentar diante do Senhor e pedir a Ele força, pedir a Ele socorro, pedir a Ele que o teu Espírito, o Espírito Santo, Ele te ajude na caminhada cristã, que o Espírito Santo te ajude a te convencer daquilo que não agrada ao Senhor. Então, assim como o texto diz, como são felizes os que de ti recebem forças, que nós possamos ser essas pessoas que recebem forças do Senhor para vencer os pecados. Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Te agradecemos, Pai, por esse tempo que nós podemos nos apresentar diante do Senhor e com um coração rendido a Ti, Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos convencer daquilo que tem magoado o seu coração, venha nos convencer daquilo que nós temos feito que é errado, por mais que pareça não ser. Em nome de Jesus, Deus, que o nosso coração ele esteja arrependido, Pai, e que de Ti nós recebamos, Deus, o perdão. Em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmão e irmã, nós vamos orar colocando diante de Deus a nossa oferta, o nosso dízimo e colocando também diante do Senhor as nossas preocupações financeiras, as pessoas desempregadas. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, neste tempo nós te louvamos e te agradecemos pelo sustento que tu tens nos concedido até o presente momento. Nós consagramos a Ti os dízimos e ofertas que o Teu povo tem deixado separado ou já fez o encaminhamento bancário, ou aqueles que estão ali reservando para depois encaminhar.
que a tua mão, Senhor, esteja abençoando esses recursos e eles sejam, ó Pai, multiplicados por tua matemática divina para o sustento da tua obra aqui na Igreja Metodista em Arthur Alvim, e que através de nós também, Senhor, estes recursos alcancem outros segmentos, como a oferta missionária nacional, que nós estamos também em campanha, que tu, Senhor, nos dê a possibilidade de participar desta campanha, ofertando, ó Deus, para as missões, mas nós pedimos também a tua bênção sobre cada missionário e missionária no norte e nordeste do nosso país, que em nome da Igreja Metodista tem proclamado o Evangelho e ajudado a transformar vidas. Bendito Deus e Senhor, a nossa lista de pessoas desempregadas cada dia tem aumentado, mas nós confiamos na tua misericórdia, Deus. E neste momento de gratidão pelos recursos que tu tens nos dado, nós também pedimos que a tua bondosa mão continue a sustentar esses lares que enfrentam o desemprego e que tu possas abrir uma oportunidade, uma porta de trabalho para quem, ó Deus, está em desemprego. Deus amado, nós assim confiamos na tua fidelidade e bondade sobre nós. Por isso, desde já, te agradecemos por tuas respostas e tuas bênçãos sobre estas famílias. Oramos agradecidos e agradecidas em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Diga ao Senhor nesta noite como é bom estar na sua presença. Erga a sua voz e cante comigo, amém? Como é bom estar em tua presença, ó Deus. E como é bom desabafar meu coração. Saber que tu nos ouve. Para ti as minhas frustrações, arrepender, Senhor, das minhas transações. É verdade, me sinto bem ao teu lado, é bom sentir teu abraço, Senhor. Eu quero mais do teu amor, me sinto bem ao teu lado. Sentir teu abraço, Senhor, mais e mais e mais e mais. Eu quero te louvar, em espírito e em verdade te adorar, com minha sinceridade me mostrar aos teus pés eu quero estar. Todos os dias da nossa vida, como é bom desabafar em coração. Aquele que é o Deus, para ti as minhas frustrações. Nós não estamos falando de qualquer um. Deus é capaz, me sinto bem ao teu lado, eu sentir teu abraço, Senhor.
engrandecer o nome do Senhor, amém? Com gestos, todo mundo conhece. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Diga assim, como me dá sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho ali, quando força tu és contra as ondas do mar, seu amor a ti quer revelar. Sobre o cabo da nau, como o vento nas mãos, e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Terras quentes mar, tempestades do mar e da montanha, ele vai te ver em tribulação, ele vem socorrer, sua mão te dorme. Sobre o cabo da nau, como ele nas mãos, e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sentar no deserto, mesmo poder ele sempre terá, pois não mudará.
Porém, o que é gratificante para nós é sabermos que as pessoas que foram lembradas na Bíblia tiveram o seu nome marcado na história. Nós temos ouvido durante alguns domingos o pastor nos falar sobre marcar o nosso nome na história. E eu queria convidar você agora, onde você está, da forma como você estiver, você permita que a fé te leve a lugares que você nem imagina. O Espírito Santo possa nos conduzir, que a nossa vida não seja uma vida fracassada nem de derrotas, mas que nós possamos ter fé para entender que aquilo que Deus quer para mim e para você há de se cumprir. Para você que tem fé, conte comigo. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares,
podermos comemorar mais um ano de vida, não é mesmo? Nós tivemos alguns aniversariantes e nesse momento nós iremos orar pela vida deles. Uma oração de agradecimento, uma oração de gratidão a Deus por essas vidas e por mais esses anos de vida. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essas vidas que completaram mais um ano de vida. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada, Senhor, porque essas vidas elas permaneceram firmes em Ti, Pai. Firmes na Tua palavra. E nós queremos, Deus, agradecer ao Senhor por essas vidas e pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo permaneça com elas. Que durante esse novo ano de vida, elas possam experimentar ainda mais a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade e a Tua provisão. É em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém? Feliz aniversário! Olá, irmãos e irmãs. Quero convidar você nessa noite a abrir sua Bíblia em Atos 23, verso 11. Atos 23, verso de número 11. A palavra de Deus em Atos 23, verso 11 nos diz: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém, irmãos e irmãs. Deus abençoe a sua palavra e ela nos inspire nessa noite, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, você já teve noites difíceis? Você já teve noites em que o sono não veio? Noites em que a ansiedade, a tristeza, a angústia não te deixaram dormir? Ou você acordou sobressaltado assim à noite, pensando naquele problema, naquela situação, dizendo: como é que eu vou resolver isso e agora? E cada um de nós com certeza já teve momentos assim. Momentos onde você olhou e não viu perspectiva. Momento onde você olhou e disse assim: não tem mais o que fazer. Se sentindo desanimado. Aquela situação onde você está deitado na cama e você pensa: será que vale a pena levantar hoje? Já passou por situações assim? Momentos assim. Momentos em que nós nos encontramos abatidos. Momentos em que nós nos encontramos fragilizados, fracos. E quando eu leio esse texto de Atos dos Apóstolos, é um momento na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava nesse momento aqui, o texto diz assim: na noite seguinte. O que aconteceu antes disso? Se você ler Atos 23, de 1 a 10, você vai descobrir que Paulo foi até o Sinédrio, ele foi levado perante o Sinédrio, e lá ele confrontou os fariseus e os saduceus. Nesse confronto que Paulo faz, tá, lá com esse grupo lá no Sinédrio, o resultado disso, diz o texto, versículos 9 e 10 do capítulo 23, é que houve uma turbulência tão grande, a multidão se revoltou, deu vozeria, grito, a multidão se revolta com Paulo. E naquele momento Paulo já podia ter sido linchado, Paulo podia ter sido pego e morto. O comandante romano daquela região, que estava lá, vendo aquela situação, ele pega Paulo e o leva preso. Paulo é levado para uma prisão romana lá em Jerusalém. E aí Paulo fica guardado. Mas ele não está seguro no seguinte sentido. Tá? Ele provavelmente deveria estar imaginando e pensando que o ato sequencial a isso era você morto. Confrontou o Sinédrio, a multidão está contra ele, quase foi linchado. Se você ler o texto de Atos, você vai ver que em Atos 21, 31, já houve uma tentativa de matar Paulo. Depois, Atos 22, 22 fala de um momento também onde Paulo sofre uma situação onde ele também quase foi morto. Em Atos 23, 10 é esse momento, né, que antecedeu a prisão e que ele quase foi morto também. 3 vezes já, Paulo quase foi pego pela multidão e linchado, morto. Agora está preso.
E lá, preso, ele não tem perspectiva. Paulo tinha o sonho de ir a Roma, mas e agora? Preso aqui, com o Sinédrio contra mim. O Sinédrio eram as autoridades de Israel, as autoridades judaicas. O governo romano também não gostava muito de Paulo. Então Paulo deve ter pensado assim, olha, acabou, não tem mais o que fazer. E foi exatamente nesse momento de adversidade, nesse momento difícil, nesse momento onde Paulo se sentiu fragilizado, fraco, abatido. Como muitas vezes nós nos sentimos. Nos sentimos assim, não tem mais o que fazer. Vale a pena levantar? Vale a pena enfrentar mais esse dia? Se eu já sei que as coisas não estão boas para mim. Foi nesse momento que Paulo estava lá, que o Senhor se apresenta para Paulo e diz para Paulo assim, coragem, Paulo. Coragem. Coragem, irmãos e irmãs. A tradução dessa palavra, para nós, que ela significa, seria intrepidez. Uma outra tradução para essa palavra, para nós, seria uma força que vem a nós e faz com que a gente seja impelido a algo. Eu vi uma tradução que diz que é uma força espiritual, tá? Que vem a nós e nos dá essa força para a gente poder levantar e continuar. Ou para poder enfrentar algo que em primeiro momento pode ser uma coisa que nos deu assim um choque. E de repente você se vê com força para levantar e dizer assim, eu vou conseguir, eu vou dar conta. O Senhor fala para Paulo assim, coragem, Paulo. Coragem. Sabe, irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós sabemos que houveram muitos momentos em que Paulo precisou de coragem, em que Paulo precisou ter força para poder continuar. Ele mesmo vai dizer para nós que ele foi chicoteado, teve que descer pelo um cesto para não ser morto, pela muralha de uma cidade para não ser morto, sofreu naufrágio, foi picado por uma cobra, agora está preso. O texto diz isso para nós. E a palavra que veio para ele do Senhor naquele momento, disse assim, Paulo, coragem, rapaz, eu estou aqui. Como ter coragem em momentos onde nós somos desafiados pelas circunstâncias? Como ter coragem nos momentos em que nós nos sentimos assim, como eu disse agora há pouco, abatidos? Como ter coragem quando eu sei que as perspectivas não são boas? O futuro que se avizinha não é bom. Paulo tinha consciência disso. Como é que eu posso me levantar? Como é que eu posso ter coragem? Esse texto fala para nós de como ter coragem para poder continuar quando nós nos sentimos da forma como o apóstolo Paulo se sentia antes de ouvir o Senhor. E a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto, irmãos e irmãs, é que nós temos coragem para continuar, e o apóstolo Paulo teve coragem para continuar, porque ele sabia da presença do Senhor, ele sabia da presença de Deus. Eu gosto desse texto porque o texto diz que o Senhor se colocou ao lado de Paulo. O Senhor não se colocou à frente de Paulo, não se colocou atrás de Paulo, não se colocou acima de Paulo. O Senhor disse coragem e estava ao lado de Paulo. Como é que para dizer para ele, eu estou aqui, rapaz, estamos juntos nessa, estou com você. É importante dizer que essa aparição do Senhor em Atos, no capítulo 23, é a última aparição do Senhor para Paulo dentro dos textos bíblicos. O Senhor pode ter aparecido para ele várias outras vezes, com certeza, mas como registro, essa foi a última vez que o Senhor apareceu para ele. A primeira vez que o Senhor apareceu para Paulo foi lá em Atos 9, na conversão dele, no caminho de Damasco.
A segunda vez que o Senhor apareceu para ele foi pessoalmente lá no templo em Jerusalém. Está em Atos 22, 17 e 18. Depois há uma terceira vez, né, quando Paulo estava com medo lá em Corinto, o Senhor se apresenta para ele também. Está em Atos 18, narrado em Atos 18. E essa é a quarta vez. E nesse momento, o Senhor vem até Paulo e diz assim: Paulo, eu estou com você para enfrentar essa situação. Eu estou aqui para que você entenda que você não está sozinho, Paulo. Irmãos e irmãs, nós estamos indo para o 6º mês dessa pandemia. Estamos indo para o 6º mês nessa situação aonde nenhum de nós, lá no começo, sabia como as coisas iam ser. Temos a presença dos nossos irmãos da fé, temos a presença da nossa família, temos a presença de amigos e amigas. Mas uma coisa que nos leva à frente, uma coisa que faça com que a gente possa prosseguir em meio aos desafios, em meio aos abatimentos, em meio às tristezas, é saber da presença de Deus. Saber da presença de Deus. É a presença de Deus que nos fortalece. É a certeza da presença de Deus ao nosso lado que faz com que eu possa dizer: eu não vou continuar assim, eu não vou continuar abatido, eu não vou continuar no chão, o Senhor está comigo. É a certeza de que Deus caminha ao nosso lado que faz com que a gente dê mais um passo. É o chamado passo da fé. O passo da fé é dado quando a gente tem a clareza de que Deus está conosco. Quando eu tenho a clareza que eu não estou sozinho. Eu posso contar com a minha família, eu posso contar com a minha esposa, com o meu filho, eu posso contar com os amigos, eu posso contar com a igreja. Mas há momentos na nossa vida, irmãos e irmãs, aonde a única coisa que de fato faz com que a gente possa continuar é ter a clareza da presença de Deus. É a presença de Deus ao nosso lado que faz com que a gente possa persistir, perseverar, continuar. Apesar das tristezas, apesar das circunstâncias, apesar do momento que a gente está vivendo. Como é bom saber que quando eu me sinto abatido e fragilizado, quando eu me sinto fraco, o Senhor me fortalece. E o apóstolo Paulo diz assim: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Só que o apóstolo Paulo vai dizer: eu sou forte porque a presença de Deus é comigo. O apóstolo Paulo que escreve isso foi depois dessa experiência. Depois dessa experiência, lá no texto bíblico, Paulo vai lembrar o que me fortaleceu em momentos difíceis. Quando eu estava fraco, quando eu estava fragilizado, a presença do Senhor. A presença do Senhor faz com que a gente possa prosseguir. É a presença de Deus que nos dá coragem para continuar. Mas não é só isso, irmãos e irmãs. O que nos dá coragem para continuar também é saber da providência de Deus. Às vezes nós falamos de providência e lembramos assim, providência tem a ver com o fato de que Deus vai garantir o meu alimento, vai garantir que eu tenha o dinheiro para pagar as contas. Também, isso tem a ver com a providência de Deus, né? Deus está cuidando da gente nessa área também. Mas a providência de Deus tem a ver com a segurança que Deus nos traz. Tem a ver com o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E esse texto ele é muito interessante, a sequência dele, né? Vai dizer para nós, se você continuar lendo o texto, a partir do verso 12 até o final, lá no verso de número 25, é narrado para nós, irmãos e irmãs, um momento onde um sobrinho do apóstolo Paulo, que é o filho, né, da irmã de Paulo, ele fica sabendo um plano para matar Paulo. Isso é narrado para nós, detalhadamente, lá no capítulo 23, de 16 a 24. Eu vou ler para você. Lá diz assim: mas o filho da irmã de Paulo ficou sabendo do plano. Ele entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então Paulo chamou um dos oficiais e disse: leve esse moço ao comandante. Ele tem uma coisa importante para contar ao comandante. O oficial levou o moço ao comandante e disse:
Aquele preso que se chama Paulo mandou me chamar e pediu que eu trouxesse esse moço, porque ele tem uma informação para o Senhor. O comandante pegou o moço pela mão, levou-o para um lado e perguntou: o que é que você tem para me contar? Ele respondeu: alguns judeus combinaram pedir ao Senhor que leve Paulo amanhã ao Conselho Superior, ao Sinédrio, com a desculpa de quererem examinar melhor o caso dele. Mas não acredite nisso, pois mais de 40 deles vão ficar escondidos esperando Paulo para o matar. Todos eles fizeram esse juramento e disseram que Deus os amaldiçoe se comerem ou beberem qualquer coisa antes de matarem a Paulo. Eles estão prontos para cumprir o juramento e esperam apenas saber o que o Senhor vai resolver. Então o comandante respondeu ao moço: não diga a ninguém que você me contou isso. E mandou que o moço fosse embora. Então o comandante chamou 2 oficiais e disse: arranjem 200 soldados e mais 70 cavaleiros e 200 lanceiros para ir até a cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite. Preparem também os cavalos para Paulo montar e o levem com toda a segurança para o governador Félix. Você entendeu o que aconteceu aqui? Um sobrinho de Paulo ouviu que estavam arquitetando, armando uma cilada para Paulo. Eles iam preparar uma cilada e eles iam chegar para o comandante e dizer assim: olha, nós queremos ouvir Paulo novamente no Sinédrio. E uma escolta pequena, talvez uns 5 homens, 4, 5, 6 homens, iam levar Paulo até o Sinédrio. Só que aí o sobrinho ouviu, contou para o comandante. Aí o comandante disse assim: pois então, eu quero 200 cavaleiros, eu quero mais 60, eu quero 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Eu quero 470 homens aqui para fazer a segurança de Paulo. Já pensou? Tem lá 40 que diz o texto assim: não vão comer nem beber enquanto não matar Paulo. Bom, mas eles estão entendendo que eles vão enfrentar uma escolta de meia dúzia. Talvez ali uns 10 soldados. E aí eles estavam prontos para enfrentar esses 10. São 40. Só que agora eles vão ter que enfrentar 470 homens. O que esse texto mostra para nós? Que Deus estava cuidando do apóstolo Paulo. A providência de Deus, irmãos e irmãs, é que gera segurança no nosso coração. A providência de Deus é aquilo que faz com que em meio às dificuldades, aos problemas, nós tenhamos escape. Nós tenhamos como resolver, nós tenhamos como nos sentir seguros. Irmãos e irmãs, comentava isso numa reunião com pessoas da igreja esses dias. Você já pensou se nós estivéssemos enfrentando essa pandemia na década de 40? Você já pensou nisso? Nós não teríamos celular, porque na década de 40, raras as pessoas tinham telefone em casa. O telefone era muito caro. Não tinha WhatsApp, não tinha Google Meet, Hangout, não tinha o Zoom, não tinha nada. E nós estamos enfrentando esse momento, e estamos conseguindo passar por esse momento, porque podemos usar essas mídias digitais, que inclusive estão fazendo com que esse culto chegue até você. O que é isso? Providência de Deus. Você está lembrado do começo da pandemia? Pelo menos aqui em Arthur Alvim, logo no começo, lá em março, na segunda quinzena, a questão era: e agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai conseguir se manter? E a arrecadação, como é que vai ser? Eu e a pastora, quando a gente começou a gravar os cultos, quanto nó a gente deu. Por quê? Porque a gente não tinha habilidade, a gente não tinha como saber como fazer isso. Mas as coisas foram acontecendo. Nós já estamos aí indo para o 6º mês dessa situação e a igreja continua viva e ativa. E as coisas continuam acontecendo. E Deus continua ao nosso lado e esse tempo vai passar. Mas nós estamos conseguindo vencer esse tempo porque a providência de Deus tem sido sobre nós.
Mas não tem a ver só com saber da presença de Deus e a providência dele que gera coragem no nosso coração para poder continuar. É preciso entender, irmãos e irmãs, que nós precisamos confiar no plano do Senhor nas nossas vidas. Às vezes parece que os nossos planos falharam. Às vezes parece que aquilo que a gente pensou, que a gente projetou, acabou. Bem, nessa hora é preciso confiar no plano de Deus. O plano do apóstolo Paulo está narrado para nós lá em Atos 19, versos 21 e 22. Lá o apóstolo Paulo diz assim, depois disso, o texto diz, depois disso Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e Acaia, antes de ir para Jerusalém. Disse ele, de lá devo prosseguir para Roma. Então enviou adiante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu pouco mais na província da Ásia. Esse era o desejo de Paulo, eu quero ir para Roma, eu quero evangelizar lá. Só que agora ele está preso em Jerusalém e as coisas não estão boas para ele. Só que, você sabe que o apóstolo Paulo também escreveu lá em Filipenses 1,6 a seguinte expressão: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que esteja completo no dia de Cristo. Sabe, esse Paulo que escreveu Filipenses é o Paulo que já passou pela experiência lá de Atos 23. Porque naquele momento em Atos 23 parece assim, acabou, não vou ter como chegar em Roma. Mas o Senhor se apresenta para Paulo e o Senhor diz para Paulo, depois de dizer para ele coragem, ele diz assim, você já falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Ter coragem e ser impelido pela coragem que vem do Senhor é saber que nós precisamos confiar no plano de Deus também. Os planos de Paulo poderiam ter findado. Paulo podia ter pensado, acabou, não dá mais, chega. Mas o plano de Deus para Paulo era, você vai chegar em Roma, Paulo. Podem ser que as coisas agora estejam difíceis. Pode ser que esse momento esteja complicado, mas você vai chegar em Roma, Paulo. Fique tranquilo. Sabe, irmãos e irmãs, muitas vezes nós temos projetos, planos, nós arquitetamos coisas e não dão certo. É verdade. E muitas vezes, pense na sua vida agora, pense na sua vida, quantos foram os projetos, quantos foram os planos que ao longo da sua jornada você deixou para trás? E agora pense em quantos foram os projetos, quantos foram os planos, os planejamentos que você fez e que você colocou diante de Deus e que você entendeu que era projeto de Deus e que deram errado. Pois eu vou te dizer uma coisa nessa noite, se era de Deus, não deu errado. Se era projeto, se era plano de Deus, não deu errado. Se era projeto e era plano de Deus, se ainda não aconteceu, vai acontecer, porque os planos de Deus não falham. Para o apóstolo Paulo podia ter acabado ali, diante daquela situação, mas para Deus não. Deus se apresenta para ele assim, Paulo, você vai para Roma e você vai pregar lá. Meu irmão e minha irmã, Deus tem planos para a nossa igreja. Deus tem planos para você e para mim. E os planos de Deus, diz a palavra, são muito maiores do que os nossos. E é saber dos planos de Deus, é saber das promessas de Deus na nossa vida, que nos levam a seguir na jornada, que nos levam a prosseguir. Mas tem mais uma coisa que esse texto diz, que deve ter gerado confiança no coração do apóstolo Paulo. Além da presença de Deus, além da providência divina, além de saber dos planos de Deus, teve uma coisa que Deus disse para Paulo, que deve ter gerado muita coragem no coração de Paulo. Deus falou para Paulo assim, lá no verso 11, no capítulo 23, você falou a meu respeito em Jerusalém. Você falou a meu respeito em Jerusalém. O que Deus estava dizendo para Paulo é, Paulo, eu te conheço e sei que você foi testemunha fiel.
Paulo, eu te conheço. Eu sei o que você fez em Jerusalém. Eu sei do seu valor. Eu sei que você é um rapaz, sei que você é uma pessoa corajosa. Sei que você é um homem de Deus. Eu te conheço, Paulo. Você vai chegar em Roma. Irmãos e irmãs, saber que Deus nos conhece, saber que Deus está ao nosso lado, saber que o Senhor sabe quem nós somos, deve gerar coragem no nosso coração. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, e aqui em Arthur Alvim, você já me ouviu dizer várias vezes isso, e quando era pastor lá em Elisa Maria também dizia isso, e lá em Pinheiros também, quando pastoreava, eu sempre dizia uma coisa e você vai lembrar disso. Eu dizia o seguinte e continuo dizendo. Deus, quando vier Jesus, o Senhor não vai encontrar ninguém perfeito aqui. Nenhum de nós é perfeito. O Senhor precisa nos encontrar no caminho. Porque Ele nos conhece e Ele sabe se nós estamos no caminho ou não. Ele sabe se você está aí lutando para prosseguir. Ele sabe das vezes que você quedou, das vezes que você se arrependeu, das vezes que você sinceramente disse, eu preciso mudar e estou nesse caminho. Lembre-se, as pessoas nos julgam e não nos conhecem. Deus nos conhece. O apóstolo Paulo ouviu do Senhor assim, Paulo, eu te conheço, eu sei o que você fez em Jerusalém. Eu sei quem você é, Paulo. Coragem, estou com você. Eu não te abandono, não. As pessoas nos abandonam. Às vezes as pessoas nos abandonam porque em um determinado momento você fez alguma coisa que elas não gostaram, ou as pessoas nos abandonam, e tem muita gente que tem experiência assim, quando está no auge, quando está no sucesso, quando tem dinheiro, fama, está cheio de amigos. Aí depois que perde o sucesso, acabaram os amigos. Deus não nos abandona. Deus está sempre com a gente. Paulo não estava numa praia. Paulo não estava num restaurante chique. Paulo estava preso, numa cela de prisão, e o Senhor disse para ele assim, eu estou aqui com você. Eu estou aqui para caminhar com você, Paulo. Meu irmão e minha irmã, nessa noite, entenda uma coisa. Guarde isso, grave isso na sua vida e no seu coração. O Senhor nessa noite está dizendo para você, coragem. Eu estou com você. A minha presença deve gerar coragem no seu coração. Saber da presença de Deus é saber que o Senhor não nos abandonou. Estamos aí enfrentando essa pandemia e o Senhor tem sido conosco. Coragem, porque a minha providência está sobre você, a minha providência está sobre a sua casa, a minha providência está sobre a sua igreja. Coragem, porque os planos de Deus não findaram para mim nem para você. Coragem, porque Deus nos conhece. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quem é a sua igreja. Meu irmão e minha irmã, coragem. Amanhã é segunda-feira. Vale a pena continuar. Isso está passando e vai passar. Já há notícias de vacinas aí pelo mundo. Já há notícias de remédios para curar os doentes. Então, coragem. O Senhor está com você. O Senhor não te abandonou. O Senhor não te abandonará. Continue firme. Continue sendo fiel. Continue confiando na providência dEle, na presença dEle. Continue confiando nos planos de Deus. Para você, para sua família e para sua igreja. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua noite. Deus abençoe a sua semana. Vamos orar, irmãos e irmãs. Deus querido, Pai de graça e de poder, nós te agradecemos, Senhor, por podermos estar no teu culto, podemos estar, Senhor, com participantes desse momento, onde a tua palavra, Senhor, foi pregada, onde cantamos louvores, onde ouvimos, Senhor, as ministrações, que a tua presença, Senhor, continue conosco na semana que se segue. Que a tua presença gere em nós coragem para prosseguir. Que a tua presença, a tua providência, os teus planos e o teu conhecimento sobre nós nos levem a continuar caminhando. Que a tua graça, Senhor, se renove sobre as nossas vidas. Que o teu amor nos fortaleça nessa jornada. Fica conosco, Senhor, na semana que se segue. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, e conosco permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.